Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Ele é maravilhoso. E sem a gente perder muito tempo, né? Porque agora nós estávamos adorando o Senhor e agora nós vamos ouvir a voz de Deus. E a igreja pode se colocar sentada em nome de Jesus. Aleluia. Os céus vêm, glória a Deus. Tudo bom assim. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Imutável és. Glória a Deus. Amém. Hoje nós estamos aqui, né? Primeiro domingo do mês. Culto que normalmente é o culto de Santa Ceia, mas hoje, como nós temos muita coisa para fazer, nós queremos celebrar o dia do pastor. E nós sabemos também de todo o alvoroço que está acontecendo hoje na nossa cidade. Por esse motivo, a Santa Ceia vai ficar para o segundo domingo do mês. Fala assim: eu vou vir de novo. Eu vou vir de novo. Fala aí, forte: eu vou vir de novo. Eu vou vir de novo. Amém. Santa Ceia é domingo que vem, mas hoje é o primeiro domingo do mês. E nesse culto, onde é um culto especial por muitos motivos. É especial primeiro porque Jesus nos permitiu vir até aqui, amém? Então ele já é especial por esse motivo. Mas ele também é um culto especial porque é um culto onde nós vamos comemorar juntos como igreja, como família, como rebanho, né? Como ovelhas. Também vamos celebrar o dia do pastor. Um dia que a gente, muitas vezes a gente dá muito valor para o dia do Natal, dia das crianças, dia do trabalhador, dia de tanta coisa. Muitas vezes a gente acaba não dando a devida importância para o dia do pastor. A Bíblia diz que o pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, ele vai prestar conta do Senhor de maneira diferente de eu e de você. Eu e você, num dia grande, quando o grande dia chegar, a gente vai prestar conta de um jeito e o pastor vai prestar conta de outro jeito. Vai ter duas filas, vai ter uma fila só de pastor e uma fila para os outros. Os outros vai ser um pouco mais light, porque você vai responder pela sua própria vida. Ó Deus, eu fiz isso. Mas o pastor não, o pastor ele vai ter que responder pela vida das ovelhas também. Ô pastor, por que você não cuidou daquela ovelha? Ô pastor, por que você deixou aquela ovelha escapar? E a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pastores, porque isso, não honrar a eles, não seria proveitoso a nós. E como a gente está nesse ambiente de celebração ao dia do pastor, Deus colocou no meu coração da gente falar sobre honra. Não pense você, antes de você torcer o bigode, eu vou falar sobre nessa noite que você tem que honrar o seu líder e tal. Lógico que a gente vai aprender sobre isso também. Mas a gente vai aprender sobre tudo, sobre honra segundo a palavra de Deus. Honra as pessoas, honra os nossos líderes, não apenas os religiosos, mas os nossos líderes, o nosso chefe de trabalho, o nosso patrão, os nossos irmãos, enfim. E para isso quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, no versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Quem trouxe Bíblia deles? Eu trouxe. Fala forte: eu trouxe. Glória a Deus. Se você não trouxe Bíblia, vai chegar aqui no seu celular, abra a Bíblia, mas apenas a Bíblia. Não vai ver pesquisa de quem está ganhando, não. Amém? Não vai ver WhatsApp, não. Abre a Bíblia agora. Deixa Deus falar com você. Muito mais importante do que quem é o presidente da República, quem é o governador, é quem é o nosso Deus. Amém? 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 Vocês estão comigo? Amém. Então vamos lá. Marcos capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Diga, sua cidade. Sua cidade. Acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada?
milagres que ele faz. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Versículo 4: Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Fecha aspas, diz assim, versículo 5, Marcos dizendo: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, pelo seu amor. Obrigado pela oportunidade que temos nessa noite ouvir a sua voz mais uma vez. Fale no nosso coração, Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que vai gerar mudança e transformação na nossa vida. E não aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que vai massagear o nosso ego. Quanto a mim, Senhor, eu não sou nada nem ninguém, eu sou apenas mais de pó, mas eu te peço, por favor, usa a minha vida para falar na sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa noite, então, nós vamos falar sobre honra. E eu tenho um pensamento que eu já levava comigo quando eu estudava na época da escola, que a melhor maneira de você aprender sobre uma coisa, de você entender plenamente um assunto, entender plenamente sobre algum conteúdo da escola na época, era eu entender o oposto dele. E aí a gente vai fazer um exercício. Como que uma pessoa pode compreender o que é luz? A melhor maneira dela compreender o que é luz é dela ficar um pouco no escuro. Ela vai conseguir ter um parâmetro. Aqui é escuro e aqui é luz. É o inverso. O oposto de claro é escuro. Como que uma pessoa vai compreender o que é calor? Outro dia eu atendi um cliente que ele veio lá do Nordeste, aqui na região de Porto de Galinhas, como é aquele estado lá em Recife, né? Recife. Ali em Porto de Galinhas ele falou para mim assim: cara, eu pensava que eu sabia que era frio. Mas eu não sabia não. Lá quando faz 22 graus, nós estamos todos de moletom. Mas eu vim para cá, esse negócio faz 3 graus, faz 5 graus, que doideira é essa? A melhor maneira de uma pessoa entender o que é realmente calor, ela entender realmente o que é frio. Ela consegue ter parâmetros de comparação. Peraí, talvez não estava tão calor que nem eu pensava. Talvez dava para ser mais calor. Ou talvez não estava tão frio como eu pensava. Dava para ser mais frio. Quando eu entendo o oposto de uma coisa, fica mais fácil de entender aquela coisa. E nesse caso eu vou falar sobre honra. E para falar sobre honra, eu quero falar coisas sobre desonra. Diga, desonra. Porque se eu entender a luz da palavra o que é desonra, vai ficar mais fácil de compreender o que é honra. E honra é algo que eu e você precisamos. Quem veio discipular sabe que a gente falou um pouco sobre honra aqui. E honra é algo que nós precisamos cultivar. Mas honra não é aquilo que eu exijo, mas sim aquilo que eu dou. Fala honra. Não é o que eu exijo, mas é o que eu dou. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós pensamos que honra é quando alguém nos honra, quando alguém faz algo por nós, quando alguém, sei lá, né? Honra a gente de alguma maneira. Quando na verdade honra tem muito mais a ver com o que eu ofereço, com o que eu dou, como eu honro as pessoas. E nesse texto que a gente leu, a gente vai ver Jesus falando exatamente sobre desonra. Em muitos momentos da Bíblia, Jesus está falando sobre honra, sobre a importância de você honrar os seus líderes, honrar o seu pai, honrar a sua mãe, honrar dar certo o que é certo, você honrar o governo. Mas aqui Jesus escolheu falar de maneira contrária, falando sobre desonra. E aí Jesus, a Bíblia diz que ele já tinha iniciado o seu ministério, e ele estava pregando aí sobre as cidades vizinhas e ministrando em vários lugares. E provavelmente naquele tempo Jesus estava um conferencista famoso, onde ele ia atrair multidões. Mas ele não estava mais pregando na sua casa, não estava mais pregando na sua cidade, no meio da onde ele foi criado. E um dia que ele já estava famosinho, Jesus ele sai de onde ele estava pregando e ele volta para a sua cidade, o lugar onde ele cresceu, o lugar onde ele foi criado. E a Bíblia diz que ele vai para onde? Para a igreja, para a sinagoga. Quando ele chega lá na igreja, ele começa a ensinar, começa a falar, começa a pregar bonito. Devia ser a coisa mais linda do mundo, Jesus falando. E todo mundo que estava em volta ali, Jesus falando: nossa, mas de onde veio tanta sabedoria? Nossa, mas de
marrento que ficava correndo e ele ficava para trás? Você é aquele menino que é o filho do Zé, filho da Dona Maria? Os irmãos desse menino, o Tiago, o Simão, não é dessa igreja aqui? Esse aí é o carpinteiro, filho da Dona Maria. Não é tudo isso, não é carpinteiro. Então, conforme os comentários vão falando, eles saem um comentário colocando honra em Jesus e começa a haver comentários de desonra. Não, mas esse aqui eu conheço. Não, ele cresceu aqui, esse menino, é o G. E aí começa a minimizar o ministério de Jesus. Começa a dizer, mas eu conheço a família. E aí tem uma abertura de aspas que é Jesus dizendo assim: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. É que um profeta é desonrado no meio dos seus, no meio da sua família. Sabe? Por quê? Por que eles estavam fazendo aquilo? Por que eles estavam desonrando o Senhor? Mas observe, que toda vez que eu desonro o Senhor, toda vez que eu desonro Jesus, toda vez que eu deixo de honrar o Senhor, ou deixo de honrar as pessoas que estão à minha volta, quero lembrar que Jesus é o nosso Senhor hoje, mas nesse tempo Jesus era homem, carne, ele era uma pessoa. E naquele momento as pessoas tinham sim que honrar Jesus como Senhor, mas também deveriam honrar Ele como homem. Muitas vezes a gente tem uma mentalidade aqui na igreja que eu só honro o Senhor, o resto que se exploda. Quando na verdade nós precisamos aprender a honrar também o homem, também as pessoas, também os nossos irmãos, os nossos amigos. Mas existe um prejuízo grande onde há desonra. Fala, existe um prejuízo. Eu quero que essa palavra fique marcada no seu coração, marcada na sua mente. Existe um prejuízo onde há desonra. Quando fecha aspas, Jesus termina de falar que apenas na sua casa o profeta não tem honra. Aí Marcos, que é o escritor de todo esse evangelho, que escreveu essa história aqui, que a gente conhece, ele faz lá uma observação dele, debaixo da frase de Jesus. Então ele está escrevendo, Marcos, o evangelista, discípulo de Jesus, está relatando como que foi o ministério do Senhor nesse livro. E aqui ele abriu aspas, falou que Jesus falou, e embaixo ele colocou um comentário dele, a visão dele acerca do que aconteceu. E aí Marcos está dizendo o seguinte, traduzindo para a nossa linguagem aqui. Naquele lugar onde Jesus estava falando que ele não tinha honra, que era na sua terra, no meio dos seus, aconteceu algo. E naquele lugar ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto alguns enfermos que foram curados com ele com as mãos. Percebe que o prejuízo é de quem desonra. Porque Jesus, por onde ele andava, ele curava cego, ele fazia paralítico andar, ele fazia morto, ressuscitava. Por onde ele passava, as coisas aconteciam, mas onde havia desonra, o poder de Deus não era manifesto. Eu e você, nós precisamos, através da honra que nós damos, colaborar para que o milagre aconteça, para que Deus se manifeste num ambiente onde há honra. Quando eu li esse texto e falo assim, e não pode fazer ali, eu falei, cara, mas não comigo. Como assim Jesus não pôde? Se tivesse que Jesus não quis fazer, eu ia entender, porque ele não quis. Está escrito que ele não pôde. Ele não é Deus? Deus não pode fazer tudo? Sim ou não? Sim. Por que ele não pôde? Algo aqui estava impedindo o milagre, impedindo o agir de Deus. Eu quero te falar que nos dias de hoje, para mim e para você, essa mensagem não é diferente. Apesar de Jesus ter todo o poder, apesar de Jesus ser Deus e ter todo o poder para agir na minha e na sua vida, existem atitudes nossas que impedem o agir de Deus. Atitudes como a desonra. E eu não estou falando heresia porque está na Bíblia, está escrito que Jesus não pôde fazer, porque ele estava num ambiente de desonra. Sabe, às vezes quando parece que a sua vida está empacada, que não sai do lugar, parece que a sua vida está travada, que acontece para todo mundo, mas não acontece para você. Em que ambiente você está inserido?
Será que é um ambiente que só desonra, só fala mal dos líderes, fala mal do patrão, fala mal do seu líder, do seu supervisor lá no seu trabalho, fala mal, enfim. Você é o mais sabichão de todos, todo mundo que está acima ou abaixo, ou no mesmo nível que você, é tudo a emoção de desonra. Aí você olha para você e fala, cara, não está dando certo, as coisas não prosperam, as coisas não vai. Às vezes é fruto de desonra. Onde há desonra, não há poder de Deus sendo manifesto. Jesus, ele não pôde operar milagres porque havia naquele lugar um espírito de desonra que impediu o agir de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que Cristo em nós, ou seja, Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança de vida, é a esperança de glória. Aleluia. Então, quando eu desonro alguém, aquilo de Cristo que há nele é impedido de ser liberado sobre a minha vida. Quando eu desonro o meu pastor, por exemplo, aquilo de Cristo que há nele é impedido de ser liberado sobre a minha vida, porque Jesus, Deus, segundo Paulo, que é Cristo em nós, está no seu pastor, está no seu líder, está no seu patrão, está nas pessoas do seu irmão que está do seu lado. E quando você desonra ele, quando você desonra alguém, quem quer que seja, você está impedindo aquilo que há de Cristo de ser liberado sobre a sua vida. E aí, a gente começa a ter problemas. E a gente tem uma cultura de fazer brincadeirinha sempre pejorativa. Parece que o brasileiro é especialista em desonra, não nós, em nome de Jesus. Mas a gente vai dar um apelido para alguém que dá valor cabeção. Mas a pessoa tem um olho claro, a coisa mais linda do mundo. Mas ele tem uma orelha grande. Por que a gente chama ele de olho azul, olho azul bonito? Não, chama ele de orelha de abano. É uma cultura de desonra. Você não consegue olhar o que a pessoa tem de bom, mas o que ela tem de ruim. O cara tem o cabelo, a menina tem o cabelo, a coisa mais linda do mundo. Cabelo bonito, hidratado, né? Bonito. Mas o que a outra irmã repara? Você viu a barrigueira da irmã ali? Irmã? Gordinha. Porque a irmã está tentando fazer a dieta. Uma cultura de desonra, onde a gente está sempre procurando pontos negativos para expandir no nosso olhar. Isso muitas vezes tem impedido o agir de Deus na minha e na sua vida. Porque onde há espírito de desonra, Deus fica impedido de realizar milagres. E quando eu honro alguém, diferente da desonra, quando eu honro, eu impeço que aquilo de Cristo seja liberado sobre a minha vida. Quando eu honro, eu também honro a Cristo. Porque quando eu honro a pessoa, imagina o Vitor está aqui e dentro do seu coração, do seu espírito, está Deus. Deus se importa com seus filhos? Sim ou não? Se eu chegar e falar, Vitor, você é um tranqueira, você não vale nada. O Espírito de Deus que está dentro de mim vai falar, não, meu filho não é isso. Logo, a bênção de poder sair do Vitor por causa do Cristo que está dentro dele não vem para a minha vida, porque eu estou desonrando ele. Mas quando eu falo, Vitor, você é o homem de Deus, cara, você é a pessoa de ser uma bênção. O Deus que está dentro do Vitor permite com que eu seja abençoado através da vida do Vitor. Nós temos que aprender a elogiar mais as pessoas, a olhar os pontos positivos das pessoas, para que a gente não tenha uma vida travada, uma vida que não sai do lugar. E hoje eu quero trazer para a sua vida, para a minha vida, através da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, uma vontade, um anseio da gente assassinar o espírito de desonra. Matar de uma vez por todas qualquer espírito de desonra que exista na minha e na sua vida, que vai mudar as nossas brincadeiras, a maneira como nós falamos das pessoas, a maneira como nós estamos dispostos a honrar as pessoas. Mas para isso o espírito de desonra precisa ser assassinado.
E quando a gente fala de desonra, a gente precisa entender que são 3 níveis. Não existe um único nível de honra, mas sim 3 níveis. Fala, 3 níveis. Nós vamos falar sobre esses 3 níveis de honra hoje. Essa palavra vai ser lançada como uma semente no seu coração. E se você deixar, se teu coração for terreno fértil, essa semente vai germinar, vai dar muitos frutos para a minha vida e para a sua vida. Amém? E o primeiro nível de honra, ele está quando eu olho para cima. Para quem está acima de mim. Para quem está numa posição mais elevada que a minha. O segundo nível de honra é para quem está do meu lado, para os meus irmãos que estão aqui do meu lado, que eu também preciso honrá-los. E ainda tem um terceiro nível de honra, que normalmente é quem está abaixo de mim, ou quem está em posição de me servir, talvez. E a gente precisa aprender a honrar através da palavra de Deus nesses 3 níveis. E o primeiro nível é o nível que precisa ser assassinado, que desonra de quem está acima. Quem são essas pessoas? Como eu falei, pode ser o seu líder do departamento aqui da igreja, pode ser o seu líder de ministério, o seu pastor, mas pode ser também o seu pai, a sua mãe que está acima de você, pode ser o teu governante, o seu patrão, né? O seu gestor, o seu supervisor, o seu encarregado. Lucas, você está falando então que essa palavra de honra não é só de Deus, você está falando, é só Deus que tem guarda, não é só Deus que está acima de mim, não. Pega você, vê, pode pegar, vê se tem carne e osso aí. Carne e osso é coisa de terra, amém? Lá no céu não tem carne e osso, acredita? Então, enquanto você tiver carne e osso, tiver coração batendo dentro de você, a gente tem que olhar para esse livro aqui, ele tem que servir para a gente em todas as áreas. Em todas as áreas. Espiritual, mas também terreno. E sabe, muitas vezes a gente tem dificuldade de dar honra às pessoas que estão acima de nós. Isso acontece muitas vezes por conta de feridas da alma, feridas internas. Porque alguém um dia explorou de você, alguém um dia te abusou, às vezes um líder seu religioso abusou de você, e você criou uma resistência, agora você não consegue honrar mais ninguém. Ou então, alguém explorou da sua boa vontade, explorou da posição que ele estava, de estar acima de você, e porque ele te explorou uma vez, isso gerou uma ferida em você, e agora você também não consegue honrar quem veio depois, honrar até mesmo aquela pessoa que te feriu. E a gente precisa pedir ajuda para que o Senhor nos ensine a honrar. Talvez foi uma pessoa que te manipulou. De alguma maneira ela foi comendo pelas beiradas, te manipulando, e quando você percebeu, putz, aquela pessoa que eu admirava, que estava acima de mim, eu estava debaixo da sua liderança, eu fui manipulado por ela. Isso gerou em você uma ferida de decepção, e agora você está com o coração fechado para a honra. Eu quero te falar um negócio. Essas feridas, elas geram em nós semente de rebeldia. E se tem algo que impede a gente honrar as pessoas que estão acima de nós, é a rebeldia. Não, capaz. Não vou honrar não. E aí a gente começa a alimentar em nós semente de rebeldia. E o que a rebeldia faz com a gente? Nos atrasa. A rebeldia atrasa o nosso lado, porque a rebeldia, ela tem a ramificação na desobediência, na inveja, na mentira. E eu quero que você reflita sobre isso. Sobre as sementes que possam ter, de alguma maneira, te alcançado aí. Talvez você olhe e talvez eu não estou sendo uma pessoa rebelde. Mas na verdade a palavra de Deus é que ela nos manda. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos manda honrar todos os nossos filhos, todos os que estiverem acima de nós. Hoje, vocês sabem, a gente está aí falando que está tendo eleição. E vocês sabem que a maioria dos cristãos são anti a esquerda, anti o PP, né? Tudo isso. Mas o verdadeiro cristão, independente se Lula ganhar, e ainda que você seja contra tudo que o Lula falar, a instrução de Deus não precisa ser honrada. Lucas, heresia, não é para honrar um cara que está falando mas é o seguinte, tem um limite para honra. E é quando esse limite começa
essa pessoa, esse líder, essa pessoa que está acima de você, ela começa a te mandar fazer coisas que ferem esse livro aqui. Enquanto esse líder, essa pessoa, esse governante, ou seja quem for, estiver te mandando fazer coisas que não ferem isso aqui, ainda que você não concorde, honre e obedeça. Só pare de honrar e obedecer quando ferir os princípios que estão descritos nesse livro. Quando isso não acontecer, é rebeldia. E não agrada a Deus. Deus, Ele manda dar a César o que é de César. Ele manda honrar pai e mãe. Ele fala para honrar os líderes. Ele fala da questão dos senhores, né, e os seus empregados. Ele está falando sobre negócio, sobre o preço, sobre o seu trabalho. E a gente tem que honrar todas as pessoas que estão acima de nós também. E aí, a gente entra num ponto aqui. Lucas, mas o meu líder é horrível, essa pessoa que está acima de mim, ela é horrível. Ela tem péssima conduta. Eu não concordo com o que ela faz. Tem que honrar mesmo assim. Sabe por quê? Quando um policial te para na rua e ele pede sua CNH, você não fala assim, peraí, você traz sua esposa? Você rouba? Você paga seus impostos direito? Você não fez muitas coisas por isso. Você obedece. Você honra ele, obedecendo, mas daqui vem CNH. Sabe por que você não está honrando a pessoa, mas você está honrando a autoridade que foi concedida àquela pessoa? Quando você honrar o seu líder, o seu chefe, o seu patrão, não pense que você está honrando simplesmente a pessoa, mas você está honrando a posição que Deus permitiu que aquela pessoa ocupasse na sua vida. E aí eu tenho que honrar independente de eu concordar. Independente da pessoa ser certinha ou não ser certinha, eu tenho que honrar, porque é o que a Bíblia me manda. Eu não quero impedir o agir de Deus, eu não quero criar um ambiente de desonra na minha vida para que Deus não opere na minha vida. Sabe? Eu acho legal da gente pensar também que tem muita gente que pensa que só pode honrar líder bom. E é um engano de Satanás. Porque as coisas acontecem, não é honrar a pessoa que muda a nossa vida, mas é a obediência, né? A obediência muda a nossa vida. A gente tem que parar de pensar que a nossa vida não anda porque as pessoas que estão acima de nós não são boas o suficiente. Os nossos filhos não são bons o suficiente. E aí você vai olhar para Adão. Quem foi o líder de Adão, meu irmão? Quem foi o mentor de Adão? Quem estava passando com ele todo dia no jardim? O próprio Deus era o líder de Adão. E deu certo ou deu errado? Deu errado. Quem que era o líder de Judas? Quem que ficou ali 3 anos mentoreando Judas, cuidando de Judas, ensinando Judas? Jesus pode ter líder melhor que Jesus? Pode ter alguém melhor que Jesus? E deu certo ou deu errado? Deu errado. Aí você vai para a história de Ruth. Quem que era a mentora de Ruth? Quem que era a líder de Ruth? Uma mulher chamada Noemi. Uma mulher tensa. A Bíblia fala que até o momento da Bíblia que ela fala que ela vai mudar o nome dela para Mara, que significa amarga. Pode ter líder pior do que uma pessoa amarga? Pode ter líder mais embaçado do que uma pessoa. Sabe o que Noemi fala para Ruth em determinado momento? Ela era uma líder tão ruim, uma mentora tão ruim, que o líder fala: Ruth, eu não tenho nada para te oferecer. Outra mentora, Deus, da tua casa, da tua parentela. Ela estava ali desfazendo da sua liderada. Mas Ruth escolheu honrar. Ruth escolheu honrar apesar de ser uma mulher amarga, apesar de Noemi mandar ela embora, apesar de Noemi não cuidar dela direito, ela falou: ó, eu escolho honrar. Porque o que muda a nossa vida não é o quão bom é o nosso líder, mas o quanto nós honramos as pessoas que estão acima de nós. Quando isso descer para o nosso coração, o que muda a nossa vida é a forma como nós honramos quem está acima de nós, aí as coisas vão ficar diferentes. Sabe o que aconteceu com Ruth? Ruth
final da sua vida, muito provavelmente, ela era uma mulher muito rica, poderosa, mas essa não é a melhor parte da história de Ruth. Quando você olha para a genealogia de Jesus, quem está lá? Ruth. Ela faz parte, ela é tataravó, muito provavelmente, Davi, que também faz parte da genealogia de Jesus. Deixa eu te falar, Deus vai te honrar, Deus vai fazer você ser parte da genealogia de Jesus. Se você aprender a honrar, independente das situações, independente do seu líder ser bom ou ser ruim, independente de você concordar ou não concordar. Porque a honra que vai mudar a minha vida é a sua vida. A segunda coisa que nós precisamos assassinar é a desonra que há entre os iguais. A desonra que há entre as pessoas que estão no mesmo nível. E se, para honrar quem está acima, o que pega é a rebeldia, para honrar quem está no mesmo nível, o que pega é a competição. E agora não há mais uma rebeldia com quem está do meu lado, mas há uma competição com os meus irmãos. Isso tem que cair por terra, porque primeiro que eu não posso pensar que eu estou acima de ninguém. E Deus também quer que eu me coloque abaixo de ninguém. E portanto eu tenho que me considerar no nível dos meus irmãos. E honrar os meus irmãos nesse nível. E não permitir que a competição tome conta. Que a competição tome conta do ambiente e que vai gerar desonra. A gente tem um engano de pensar que ferir o outro, que atingir o outro, o meu igual, a pessoa que está aqui do meu lado, isso vai me fazer crescer. Então tem aquele meu colega de trabalho que ele está competindo comigo por uma promoção. Em vez de eu mostrar o meu serviço, mostrar o meu valor, o que eu tento fazer? Fofoca com o meu chefe, minar o meu concorrente, porque eu penso que isso vai me fazer chegar mais rápido. Eu penso que isso vai me fazer ocupar aquela posição, ganhar aquela promoção mais rápido. Deixa eu falar, acender a luz de alguém não apaga a sua, viu? Você pode acender a luz das pessoas que estão à sua volta, você pode abençoar elas, você pode falar, e se estiver concorrendo uma vaga de emprego com algum irmão lá, sabe o que você tem que fazer? Vai ser uma chefe. A briga está boa entre eu e ele, eu quero muito essa promoção, mas ele também está indo muito bem. Mas eu vou mostrar para o senhor que eu mereço mais. Sem mirar meu irmão, sem falar, fazer fofoca. E a gente tem um exemplo disso na Bíblia, que é o exemplo de Caim e Abel. Um era top, que era Abel. E Abel, ele foi lá, preparou a sua oferta, ofereceu diante de Deus, e Deus aceitou a ele e a sua oferta. Porém, Caim, seu irmão, ofereceu uma oferta medíocre, que Deus recusou a sua oferta e recusou Caim também. Aí, o que Caim deveria ter feito? Peraí, Deus não aceitou a minha oferta, eu vou chegar lá no Abel e vou falar, Abel, como é que faz? Eu oferecer uma oferta que agrada a Deus. Como é que eu faço para oferecer uma oferta que agrada a Deus e aí Deus me honrar aceitando a minha oferta? Como que eu faço, Abel? Foi isso que Caim fez? Não. Caim preferiu matar o seu igual, matar o seu irmão. O ato de Caim matar o seu irmão fez com que a oferta dele fosse aceita. Mas nós estamos dentro da igreja, em vez de valorizarmos o nosso irmão, honrarmos o nosso igual, nós estamos fazendo o quê? Por sermos medíocres, pessoas medíocres, sabe o que elas fazem? Elas matam, elas assassinam os excelentes, na tentativa de agora, o excelente não está mais aqui, eu vou ocupar essa posição. Quando na verdade o que nós precisamos é pedir ajuda para essas pessoas que são excelentes, falar, me ensina a honrar, me ensina como é que faz, você é bom nisso, me mostra como é que faz. Quando eu sou medíocre, eu penso que desonrar alguém vai me fazer crescer. Eu quero te incentivar a amar as pessoas que estão do seu lado. Certa vez os discípulos estavam na mesa e eles estavam com brigueiro danado. Quem que é o maior? Ô Jesus, quem que é o mais importante de nós aqui? Quem que é o maior? Quem que o senhor gosta mais? Jesus coloca uma criança no colo e fala assim:
Se algum de vocês quiserem ser o maior, sirvam a todos. Se algum de vocês quer ter a intenção de ser o maior, sirvam a todos. Deixa eu te falar, é servir só quem está acima? É servir só quem está acima? Não, é servir a todos. Quem quiser ser honrado, precisa aprender a servir a todos. Glória a Deus. O que é servir? Servir é honrar, meu irmão. Servir é honrar a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está bem com você, o seu colega de trabalho, o seu irmão da igreja. Elogiar as pessoas que estão do nosso lado. Fala, está bonito hoje, hein? Mas não, a gente nunca faz elogio. O dia que o colega de trabalho vai com o cabelo meio bagunçado e fala, rapaz, mas que cabelo estranho esse seu aí, hein? A gente precisa que isso caia por terra. A gente podia fazer um combinado de todos os membros da igreja evangélica quadrangular aqui do centro. A gente só vai dar apelido bom às pessoas. Meio chamar de ô cabeção, ô gordão, ô magricelo, ô não sei o quê. A gente vai ser o meu lindo, ô princesa do Senhor, ô meu precioso, como é que você está? Você encontra um irmão no mercado, vem você falar aquele apelido dele, você paga e fala, ô meu precioso, como é que você está? Você está bem? Gente, é assim que a gente honra as pessoas. Às vezes nas nossas brincadeiras, nas nossas más brincadeiras, a gente entristece tantas pessoas. A gente pensa, todo mundo faz essa brincadeira com ele, mas não é porque todo mundo faz que ele gosta. Não é porque todo mundo faz que faz bem para ele. Seja você o cara que vai fazer diferente, então todo mundo chama ele por um apelido negativo, eu vou chamar ele por um apelido bom. Ele vai ser meu precioso agora. Tem conta disso? Claro que tem. O Vitor hoje é meu cunhado, né? Mas eu sempre fui sócio dos jovens aqui da igreja. E o Vitor falou quando ele chegou na igreja, ele falou assim, esse cara aí não sei não, hein? Esse cara é meio estranho, ele fica chegando na gente, beijando a gente. Esse cara me falou, meu lindo, ele nem me conhece de falar de meu lindo. Esse cara é meio estranho, né, Vitor? Mas não importa o que estão pensando, não. Não importa o que estão pensando. Eu estou honrando a vida do meu irmão. Eu tenho certeza que tem muita gente que, às vezes, para eu dar um abraço, para eu dar um beijo, eles falam, não é para mim engrandecer, não. Mas hoje a gente sai de casa, eu tinha um vizinho meu que eu tinha visto no Facebook, era aniversário dele, estava vindo aqui para a igreja. Eu peguei, estava andando para dentro do carro, meu carro estava lá fora, ele estava sentado na frente. Eu falei, deixa eu te dar um abraço aí no seu aniversário, né? Aí eu dei um abraço nele e ele falou assim, depois da minha esposa e do meu filho, é o primeiro abraço que eu recebi hoje. Vocês sabem que um abraço pode curar as pessoas? Um abraço pode abençoar as pessoas, pode abençoar as pessoas. E aí, deixa eu te falar, você fica preocupado, vão pensar que eu estou virando a casaca. Vão pensar que eu não sei o quê. Não importa o que vão pensar. Não importa. Honrar as pessoas faz com que haja um ambiente de honra para que Deus possa operar. Um ambiente de honra, glória a Deus, o Senhor opera milagres, maravilhas, Ele cura, Ele salva, Ele restaura. Aonde há honra. E nós precisamos assassinar também o espírito de desonra que há com aqueles que estão em posição de serviço. Como que você trata o garçom? É aquela grosseria, a comida está demorando muito. Que negócio é esse? Aí às vezes a comida vem com alguma coisinha lá, às vezes vem com um cabelinho, nada demais com cabelinho, pô. Vai falar que na sua casa nunca teve um cabelo na comida limpinho. Aí já faz um escândalo já no restaurante. Onde já se viu uma coisa dessa? O coitado do garçom fica, não sabe onde ficar a cara. Desonra. Desonra quem dá uma posição de servir você. Como você trata um frentista? Na hora que vai abastecer seu carro. Coloca aí. Enche o tanto pra mim. É bom mandar falar isso pro tanto aí.
Mas é com respeito, você chama ele, tenta olhar no uniforme dele, ver se está valendo o nome, e falar assim, é João, ô João, coloca esse senhor aí para mim, coloca Vintão. Quando você está ali passando pelo pedágio, tem aquelas meninas que ficam ali no fio danado naquele pedágio, de noite. E lá tem uma maquininha que aparece o nome delas. Você chega lá, abre o vidro, e pensa que você é o rei dentro do carro, abre o vidro, dá o dinheiro, pega o papelzinho. Você olha o nome dela lá e fala assim, Janete, tudo bem, Janete? Boa noite, bom trabalho com a senhora, viu? Isso muda a vida das pessoas. Isso é honra. Quando eu crio um ambiente de honra, Deus opera. Glória a Deus. Aleluia. Mas se tem algo assim, para honrar as pessoas que estão acima, muitas vezes a rebeldia me impede. Para honrar as pessoas que são meus iguais, a competição me impede. Muitas vezes para eu honrar quem está abaixo, a arrogância me impede. Lembra que nós falamos sobre humildade na semana passada? Que humildade é o contrário de arrogância. Eu preciso ter humildade, eu aprendo demais com Jesus. E vocês estão vendo que eu estou falando sobre honrar quem está acima, honrar quem está igual e honrar quem está abaixo. Eu estou dando base bíblica, eu não estou falando de mim mesmo. Eu não tenho nada para falar. Mas eu estou falando sobre a palavra de Deus. Eu estou dando exemplos aqui de como que Jesus age, como que Jesus nos honra. Sabe como os discípulos chamavam Jesus? De mestre. Como que os discípulos chamavam Jesus de mestre? Ou seja, alguém que estava acima dele. Ou seja, Jesus ele poderia olhar e falar assim, eu estou na posição de mestre e esses aqui são os meus discípulos, estão abaixo de mim, estão na posição de me servir. Mas teve um dia lá que Jesus reuniu eles numa sala e falou assim, hoje a aula é sobre honra. E como a aula é sobre honra, agora vocês vão fazer uma fila, eu vou sentar aqui e cada um de vocês vai passar a mão no meu pé. Foi isso que Jesus fez quando ele quis ensinar sobre honra? Não. Jesus falou, vocês vão ficar sentados, eu vou levar uma bacia de água aos pés de vocês, e mesmo eu sendo mestre, mesmo eu estando numa posição acima de vocês, eu me dobro aos pés de vocês e eu lavo os pés de vocês. Porque eu não tenho que honrar apenas quem está acima, nem quem está no meu nível, e nem só quem está abaixo, mas tenho que honrar todos. São 3 níveis de honra que nós precisamos colocar em prática como igreja do Senhor. Quando a gente colocar esses 3 níveis de honra em prática, a gente cria um ambiente de honra. Um ambiente de honra formado, a estrutura está completa. O que acontece? Jesus manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar de verdade a refletir sobre isso. A refletir sobre como você tem levado esse tema aí na sua vida, esse tema de honra. Você tem tido dificuldade para honrar quem está acima de você, em todas as áreas? Você tem tido dificuldade para honrar o seu irmão? Você tem tido dificuldade para honrar quem está às vezes numa posição inferior a você? Às vezes você tem uma funcionária na sua casa, que cuida lá do seu lar, sabe? Não é fácil, mas a gente pensa que porque a gente está pagando para aquela pessoa, a gente tem o direito de falar o que é, de falar o que pensa, sem se preocupar se eu estou honrando ou desonrando aquela pessoa. Muitas vezes o jeito da gente falar com alguém é desonra para as pessoas. Tem gente que eu posso falar bravo com elas que não vai fazer diferença para aquelas pessoas. Se eu falar um pouquinho mais bravo, ela vai voltar para casa com o coração se sentindo desonrado. E aí eu estou atrasando o meu lado, eu estou atrasando a minha vida, por causa da minha desonra com o meu irmão, por causa da minha desonra com os meus líderes, por causa da minha desonra com os meus iguais, por causa da minha desonra com as pessoas que estão me servindo. E eu quero só que essa palavra ela possa ficar focada na sua mente, martelando assim. E toda vez que você se encontrar com uma pessoa, você vai olhar para ela e falar, essa pessoa está igual dos 3 níveis. Não importa, eu tenho que honrar ela de todo jeito. Ela está acima de mim, eu honro. Ela está no mesmo nível que eu honro. Ela está abaixo de mim, eu honro. Aleluia. Glória a Deus. E aí vai acontecer como aconteceu com a gente.
a honra de Ruth levou ela a fazer parte da família de Jesus. Amém? Amém. A honra sua vai fazer você ser parte do corpo de Cristo. A honra com os seus irmãos vai fazer que você seja um membro do corpo. Sabe, a menos que uma pessoa esteja passando por um período de transtorno, de depressão ou algo do tipo, ela não usa a sua mão para ferir seu pulso ou para fazer qualquer outra coisa. E assim o corpo de Deus, o corpo de Cristo, ele não pode desonrar os membros do seu próprio corpo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos pedir para que o Senhor nos capacite a viver sempre em honra. E lembre que honra não é o que eu recebo, não é o que eu exijo, mas é o que eu dou. Eu não exijo honra, eu não exijo que as pessoas me honrem, mas eu honro, porque eu sei que isso traz bênção, isso cria um ambiente para que Deus se manifeste na minha vida. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença e pela sua palavra, Senhor. Nesse momento nós queremos, com todo o nosso coração, te agradecer pela semente que foi lançada hoje em nossos corações. Que o nosso coração seja terreno fértil, e essa semente vai encontrar lugar, ela vai brotar, ela vai crescer e gerar muitos frutos de bênção, de honra, nos 3 níveis, Deus. Eu vou honrar as pessoas que estiverem acima de mim, eu vou honrar as pessoas que estiverem no mesmo nível que eu, e eu vou honrar as pessoas que porventura estiverem no nível de serviço, no nível abaixo, se assim posso dizer, Deus. Deus, nos capacite, traga a nós a consciência de que nós estamos muitas vezes cometendo desonra com os nossos irmãos. Traga a consciência dos seus filhos em nome de Jesus, que eles precisam aprender a honrar uns aos outros. Que a honra vai gerar bênção, Deus. Que a gente não seja como aquele povo que estava ali no Evangelho de Marcos, que Jesus estava ali, Jesus estava disposto a operar, Jesus estava disposto a fazer, mas por causa da desonra não havia milagres, não havia cura, não havia restauração, Deus. Todo espírito de desonra nós mandamos embora, nós assassinamos o espírito de desonra no meio da sua igreja. Nós aniquilamos por completo, Deus, para que seja nesse lugar sempre estabelecido um ambiente de honra, de respeito, de amor. Nós te amamos, Jesus, e sabemos que honrar muitas vezes não é fácil. Honrar muitas vezes é difícil, porque às vezes a gente não concorda, mas amoleça os nossos corações, Jesus, para que a gente entenda a importância de honrar ainda quando não concordamos, Deus, de honrar ainda quando pensamos diferente. Trabalhe o coração e mente dos seus filhos, Deus, para que eles compreendam a importância vital disso para a nossa vida aqui na terra, mas também para a nossa vida espiritual, Jesus, para que a gente não tenha prejuízos, para que a sua igreja não tenha prejuízo, não perca, Jesus. Nós queremos honrar os nossos irmãos, Jesus, e também honrar o Senhor com todo o nosso coração. Nos capacita para isso todos os dias, em nome de Jesus.